Como colocar um stop técnico da forma adequada? Nós vamos estudar aqui algumas situações em que existem dúvidas a respeito da melhor colocação do stop, né? E muitas vezes vários traders têm problemas aí, acabam tendo violinos por causa dessa colocação incorreta do stop. Então esse vai ser um guia muito importante aí para várias operações futuras que vocês vão se deparar no mercado financeiro brasileiro principalmente, mas também nos internacionais. Então deixa um like no vídeo, compartilhem esse vídeo, é sempre muito importante aí o seu compartilhamento, os seus comentários. Eu venho há 20 anos ajudando traders aí a obterem o sucesso no mercado financeiro, com várias dicas, várias técnicas aqui que não são passadas nos cursos que muitos de vocês fazem ainda, cursos superficiais. Convido a todos a participarem aí da Masterclass, assinando a Masterclass, adquirindo aí a Masterclass, onde estão incluídas as apostilas. Vocês podem também obter aí a questão da mentoria essa, tem um conteúdo atualizado aqui, sensacional, um conteúdo profundo, tá, do método Oliver Velez, ok? Muito bem. E adquirir as apostilas também, separadamente, apostilas maiores, apostilas de day trade aí do país. Perfeito. Então, situações aqui importantes. Vamos lá, vamos pegar essa situação aqui de Sabesp, mas pode ser que vai acontecer no mini índice, no mini dólar, uma situação dessa aqui, por exemplo. Ok? Muito bem. Aqui houve uma venda, tá? Ó, vou colocar aqui para vocês. Nós tivemos uma venda aqui. Qual o setup que é essa venda? Essa venda nós podemos chamar ela de GBTO, tá? É uma GBTO aqui. Depois houve até outra GBTO também, ok? É uma Green Bar Takeout. Essa é uma GBTO, essa também é uma GBTO. Tudo está explicado, isso tudo está explicado nas apostilas. Bom, mas não é essa a questão hoje. Aonde que é a colocação correta do stop? Então, nessa primeira GBTO. Tecnicamente falando, do jeito que é explicado na apostila, por exemplo, você tem essa entrada, o stop aqui é acima dessa barra que foi tomada. Perfeito? Esse é o stop aí técnico que é ensinado, o stop do setup que é ensinado aí na apostila. Agora, vamos observar um detalhe. Ok? Nós tivemos uma queda bem forte. Isso aqui é como se fosse uma pausa para a continuidade no movimento. Foi o que realmente aconteceu. Agora, veja bem. Será que nós estamos vendo o gráfico pronto? O gráfico está pronto aqui para você. Mas na hora do operacional, será que você sentiria seguro? Será que é seguro colocar o stop aqui? Será que esse stop aqui ele aguenta? Veja bem, depois de uma queda forte, vamos fazer o seguinte. Ó. Existe uma queda forte como essa, tá? Quer dizer, existe muita venda. Você concorda que nesse ponto, qualquer ponto que esteja abaixo aqui da M20, apesar de ter M20 aqui, ó, como servindo como resistência, vocês concordam que esse ponto ele já está bem afastado da 200? Ele já tem um nível de espaço para M200 razoável? Um nível de espaço já importante? Ou seja, será que nós não temos compradores aqui suficiente para pelo menos fazer uma movimentação aqui? A cada... E se houver uma movimentação aqui, como eu disse, nós estamos vendo o gráfico aí pronto, né? Nós estamos vendo o gráfico pronto. Mas imagina uma situação dessas. Ele rompe, veja bem, ele rompe, tem uma certa continuidade até, ó, ele engolfa, tá? E nós temos um candle como esse aqui, ó.
Seria difícil ter um candle como esse aqui? Seria difícil nessa situação aqui, nesse momento do mercado, seria difícil ter um candle desses aqui? Eu digo que não, porque nós temos aqui uma queda muito forte, expressiva, tá? Ele pode dar uma repicada, ele pode dar um respiro aqui. Agora, se ele der esse respiro, aonde que tem 8 chances, assim, de cada 10 respiros, vamos dizer, a cada 10 pullbacks, certo? Cada 10 pullbacks, ó, cada 10 pullbacks, quais são as regiões que esses pullbacks chegam? Eu digo para vocês que a cada 10 pullbacks, 8 pullbacks vão chegar na região de 33. Se a cada 8 pullbacks, de 10 pullbacks, 8 pullbacks chegam nos 33, se você colocasse o stop aqui, você definitivamente ia ser estopado. Ok? Você ia sair da operação. Agora, e se eu dissesse que a cada 10 pullbacks, vou colocar aqui, a cada 10 pullbacks, somente 6 pullbacks chegam na região de 50%. A cada 10 pullbacks, 6 chegam na região de 50%. Poxa. Interessante, né? Interessante. Por quê? Porque somente se fizer um pullback, somente 6 a cada 10 vão chegar aqui na região de 50%. Menos chances de ele chegar na região de 50%. Então, nessa situação, qual que seria o seu stop mais inteligente, com menos risco de você ser estopado? Pelo menos, aqui, desconsiderando o pavio, não precisa colocar exatamente no pavio, desconsiderando o pavio, porque você está com 6 chances, né? Vamos dizer assim, existe 60% de chance de se acontecer um pullback de chegar aqui, quer dizer, você ainda está um pouquinho acima disso. Ou seja, essa região ela é muito mais tranquila, muito mais técnica do que você colocar o stop aqui. Ela fala assim, mas eu tenho dificuldade. Por que eu tenho dificuldade? Porque se ele acionar, voltar aqui, ó, passar aqui, ele vai chegar aqui. Não necessariamente. Por quê? Você não tem um muro de baixa? Quanto mais para cima ele for nesse muro de baixa, tá, mais chance ele fazer uma outra queda. Um zigue-zague descendente, ok? Mais chance. Aqui você estaria cortando, tá, a possibilidade de um pullback. Você não tá. Se você colocar o stop aqui, que é até abaixo dos 33, você está cortando qualquer possibilidade de uma mexida contra o seu preço, que é muitas vezes o que acontece aqui, ó. Você está cortando qualquer possibilidade de uma mexida contra no seu preço. Você está deixando seu stop curto demais. Ah, mas é bom deixar o stop curto demais. Correto,
Mas no mercado brasileiro, principalmente, stops curtos demais não funcionam. Você não está dando chance alguma para um ponto de volta da sua operação. Você necessita que a sua operação vá imediatamente na direção que você quer. Você não permite praticamente nenhuma variação da ação. De fazer uma oscilação, você não permite nada, tá? Você não aceita nenhuma oscilação. Tá? E o que muitas vezes os ativos fazem, eles oscilam. Nesse caso, vocês podem ver que ele não oscilou. Ele desceu exatamente como você quis. Nesse caso. Tá? Mas será que todas as vezes ele faz dessa forma? Será que todas as vezes ele faz dessa forma? Eu digo que não. Então nós temos situações que essa é uma das situações que apesar da apostila dizer que a entrada é aqui e o stop é aqui, aí você fala assim, legal, porque o stop é acima da 20, mas nós temos outras situações envolvidas aqui. Então, é necessário você ter esse conhecimento de situação por situação. Vamos para um outro exemplo? Veja bem, esse exemplo aqui, que também deu muito certo. Eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo que não deu certo, se você não colocou o stop corretamente. Esse exemplo, isso aqui é o que? Observe que a 20 está inclinada para cima. Isso aqui é um evento em lock 2. Operação bonita aqui. Um evento em lock 2. Perfeito. Esse evento em lock 2, a colocação do stop pelo setup é aqui. Agora observe. Se você coloca o stop aqui, novamente, você não deixa margem para qualquer oscilação. Você viu que esse candle, ele teve oscilação aqui do lado. Você não deixa margem para nenhuma oscilação, zero oscilação. Ok? Zero. Tudo bem que ele fez o movimento depois que ele acionou, mas essas são as oscilações que podem fazer se você já tivesse entrado aqui, por exemplo, e esse candle não acionou, né? Se fez esse movimento de acionamento primeiro, nós poderíamos ter um violino aqui nessa operação. É o que muitas vezes acontece. Será que esse stop de um candle é o stop mais adequado? Novamente, se você colocar esse stop aí, você não deixa margem para nenhuma oscilação negativa, nenhuma oscilação contra a sua posição, você pode tomar um violino. Não são todas as situações que eu coloco dessa forma, mas nessa situação, olha só, você tem uma proteção aqui. Qual que é a proteção? A média móvel de 200 períodos. Então, o stop correto seria aqui. Na verdade, você ainda poderia, se você quisesse, seria ainda mais sossegado você colocar esse stop nesse ponto aqui. Por quê? Esse ponto está abaixo da 200, está abaixo do prior. Muitas vezes o prior também segura, já que ele estava aqui segurando nesse dia a operação. O stop melhor ainda é aqui, mas esse aqui muitas vezes aguenta. Esse aqui já é muito complicado. Você não permite nenhuma oscilação. Tá? Você não permite nenhuma oscilação aqui. Certo? Esse aqui ele ainda carece de uma pancadinha aqui na M200 aqui e acaba te tirando. Ok? Às vezes acontece. Ele deu uma pancadinha no 200 aqui tirando. Ou seja, quando eu tenho alguma situação, algum setup aparecendo perto da M200, eu sempre tento colocar o stop acima ou abaixo da M200. No caso, esse aqui abaixo da M200 para permitir uma oscilação do ativo. Se eu não tivesse, caso eu não tivesse, ok? Caso eu não tivesse essa M200 aqui, né? Se eu não tivesse essa M200 aqui, ó, ok? Aí sim eu
colocaria o stop apenas nesse candle. Tá? Aí sim, eu colocaria nesse candle, porque se ele vier aqui, ó, tá? Ele não tem mais nada para segurar, mas quando eu tenho suportes ou resistências muito fortes, eu coloco ali dessa forma. Ok? Um detalhe importante. Perfeito? Então nós temos aqui vários exemplos de colocações de stops mais adequados. A colocação de stops aí mais adequados. Perfeito? Mais adequados. Então, essa é uma questão muito importante. Aqui nós vemos outros exemplos, ó. Nós vemos aqui outros exemplos, ó. Veja bem. Você vai entrar nessa RBI. Qual é o stop correto dessa RBI? Observe que o prior, você tem M200, só que ele está colado na M200. O prior está perto aqui, ó. Você deve colocar o stop técnico pelo menos aqui, ó. Nessa situação do fechamento do candle. Já é suficiente esse stop aqui. Tá? Olha só, essa colocação do stop, eu estou abaixo do prior. Então, se eu tiver alguma oscilação contra a minha posição, eu ainda tenho um ponto de suporte importante, que é o fechamento do dia anterior, que pode ajudar bastante, né, na segurar essa situação. Mesmo caso aqui, eu vou vender esse candle. Eu vou colocar o stop nele aqui? Claro que não. Eu vou colocar o stop nesse ponto. Observe. Porque aqui eu estou protegido de alguma oscilação contra um setup. Você não pode fazer isso aqui, né? E dessa forma a 20 pode segurar. Essa oscilação aqui, ele pode vir dessa forma, depois fazer outro movimento, porque a 200 segurou, a 200 não é um ponto de resistência. Se eu coloco aqui, eu não permito nenhuma oscilação negativa da minha operação. É necessário a maioria dos seus trades, eles não vão imediatamente. Eu digo para vocês que mais de 70% das operações de setups que eu faço, elas vão inicialmente contra mim. Não necessariamente elas têm que ir muito contra mim, mas elas vão inicialmente contra mim. Inicialmente as operações vão contra mim, depois elas vão a favor. Ou não, elas podem me estopar também. Mas 70% ou mais das minhas operações, inicialmente elas vão contra. E você tem que aceitar um pouco de oscilação contra. Se você colocar stop curto demais, você vai ter problemas. Então, eu sempre coloco stop técnico. Só que esse stop técnico, tá, ele é oscilante para cada operação. Ele oscila. Você tem que ter um conhecimento mais aprofundado para isso. Para você ter conhecimento mais aprofundado, eu convido vocês a participarem da Masterclass, onde eu ensino ao vivo aonde é o stop correto para cada tipo de operação. Então deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo, muito importante aí os seus comentários. E vamos lá, vamos juntos, vamos tirar mais dinheiro do mercado cada dia mais. Show? Sempre muito show!